Fala aí, molecada, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estou passando aqui para a gente corrigir mais alguns exercícios relativos agora ao nosso módulo 6. Estamos encerrando a apostila 1 de Geografia e a intenção é tocar em pontos importantes que nesses dois hangouts aí, de ontem e de hoje, a gente abordou. Essa número 1 é uma questão do Enem, se não me engano, de 2017, e ele fala assim no enunciado: suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Agora vem o grande X aí dessa questão, né? Região plana, chuvosa. Legal, se é plano e é chuvoso, a gente poderia pensar assim, poxa, apesar de não ter uma grande queda d'água, porque é plano, eu posso fazer, né? Chove muito, eu faço uma barragem, uma obra de engenharia resolve isso, e aí eu posso fazer hidrelétrica, né? Ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos. Poxa vida, matou a questão da hidrelétrica, porque se eu tenho chuvas, mas não tenho um fluxo bom em rios, aonde que eu faço a barragem? Então eu deveria ter um volume de água caindo do céu, mas também um corpo hídrico volumoso. Não existindo, não é possível. E sem reservatório de combustíveis. Então aí pela opção, ele não falou como é que é o sol na região. Não posso marcar solar. Ele não tratou de nada relativo a petróleo. Ao contrário, ele disse que não tem reservatório de combustível fóssil. A energia hidráulica, conforme eu disse, o relevo ele não possibilita, né? Precisaria de mais acidentes no relevo e, sobretudo, de rios volumosos. Sobrou a questão solar, sobrou a questão eólica, né? E a nuclear. A nuclear, ele teria que ter abordado para a gente também alguma coisa relativa à presença de determinados compostos, né? Como, por exemplo, o urânio. É um país com reservas de urânio. Aí você pensaria em energia nuclear. Não sendo assim, não é possível pensar. Então a gente vai marcar a letra E. Letra E de eu te amo. Eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de operação. É uma energia, como nós vimos no primeiro hangout, limpa, renovável, né? Aí depois vem o enunciado da letra da número 2, que é um vestibular da PUC. O incêndio da usina nuclear de Fukushima, no Japão, após o tsunami do dia 11 de março de 2011, reacendeu as discussões internacionais sobre a sustentabilidade desse tipo de energia. É uma polêmica muito grande a questão nuclear, porque os defensores da energia nuclear vão dizer o seguinte: olha, a usina nuclear, essa que está na foto aí, ela é limpa. E realmente a implantação de uma usina nuclear ela é complexa, é caro, a operação dela deixa mudanças no microclima, nos ambientes mais diretamente afetados pela presença dela, como, por exemplo, a mudança da temperatura das águas em torno da usina por conta do lançamento de águas em altas temperaturas, mas ela não polui a atmosfera. Essa é uma grande vantagem da energia nuclear. A operação energética dela, a produção de energia dela é limpa. No entanto, existe um grande problema que são os rejeitos da usina nuclear. As ogivas nucleares, né, são uma grande questão, porque não se sabe onde depositar o lixo nuclear. Hoje em dia isso é encapsulado e lançado no fundo dos oceanos ou enterrado. E aí aquele lixo, a princípio, está bem preservado ali, mas eu não estou conseguindo acondicioná-lo de maneira que eu evite completamente. Além disso, nós temos acidentes ocupacionais. Se vazar um pouco de radiação, como aconteceu em Fukushima, no Japão, como aconteceu em Chernobyl, né, famosamente, também na Ucrânia, nós temos graves problemas, né, mutação genética, até hoje isso causa muita complicação. Então, ele pergunta: os defensores da produção de energia nuclear afirmam que uma das suas vantagens é a contribuição zero para o efeito estufa global. Isso é verdade, né? Contribuição é zero, essa é uma vantagem. No entanto, a maior parte dos países que tinha energia nuclear sua principal matriz tem feito uma transição para outras. Como eu falei na primeira aula, a Alemanha
trocando energia nuclear por energia eólica. Ok, gente? Número 3, a number 3, está aqui na nossa tela, olha. Deixa eu mudar aqui a minha câmera para cá. Fala-se muito atualmente em geração de energias alternativas para combater a crise ambiental planetária. Buscam-se então energias limpas, isto é, energias renováveis, menos poluidoras e menos geradoras de impactos socioambientais. Dentre essas energias alternativas, consideramos mais limpas. Tá fácil isso daí, né? Petrolífera não dá. Termonuclear é quando eu tenho justamente a mistura da termoelétrica, que normalmente é movida a carvão, com a nuclear. Também não vai poder ser. Carvão vegetal na opção C. Carvão vegetal nem é um combustível fóssil, né? Carvão vegetal e mineral são diferentes. Isso é muito importante, eu não falei na aula, então vai ser pulo do gato. Carvão vegetal é a decomposição parcial de certos tipos de madeira. É o carvão que a gente faz churrasco. O carvão mineral é a decomposição final de matéria vegetal. E esse sim é combustível fóssil, tá? Então na letra D, pior ainda, são dois fósseis, gás natural e carvão mineral. E na letra E, o único gabarito possível, solar e maremotriz, como eu falei na aula, aquelas movimentadas pela força das ondas, né? Na número 4, as 1001 utilidades de um líquido negro que vale ouro. Todo final de dezembro, muitas casas estão recheadas de brinquedos embaixo de uma árvore de Natal, de garrafas de refrigerante nas geladeiras e de velas entre os arranjos de frutas sobre a mesa. Ao consumir esses produtos, pouca gente imagina que a parafina da vela, o plástico das garrafas e dos brinquedos se originam do ouro negro extraído da terra e de águas profundas, ou petróleo. Além de literalmente mover a economia, baseada em grande parte pelo transporte rodoviário de mercadorias, através de seus derivados combustíveis. O petróleo é a fonte inicial de matéria-prima para toda uma cadeia produtiva que envolve indústrias dos mais diversos setores. Então, o petróleo é base, como eu estava falando com vocês também, da matriz energética brasileira, só que não no que tange a distribuição de energia elétrica, mas sim ao movimento dos motores, né? De carros, de automóveis em geral, caminhões, de ônibus, também o querosene de aviação, então os aviões, mas aqui ele puxa um outro papo do petróleo, que é a matéria-prima que ele é para uma série de produtos, né? Alguns ele cita aí. A respeito do petróleo, de sua formação, assinale a alternativa correta. A letra C, gente, o petróleo tem origem orgânica, sendo encontrado em bacias sedimentares. Misturando agora aquele módulo de geologia com o nosso atual. Lembra que eu falei da bacia sedimentar? Onde as rochas elas têm mais poros e, portanto, preservam ali a matéria orgânica decomposta pelas bactérias há milhões de anos. Então, a origem do petróleo, como eu falei na aula, é biogênica. Isso significa que o petróleo é decomposição de matéria orgânica. A opção C para a number 4. Ok, galera? A 5 e a última desse nosso bloco é uma questão de um vestibular lá do Nordeste. No número 5 a gente leu o enunciado assim: todas as atividades humanas, desde o surgimento da humanidade na Terra, implicam no chamado consumo de energia. Isto porque, para produzir bens necessários à vida, produzir alimentos, trazer prazer e bem-estar, não há como não consumir energia, ou melhor, não converter energia. Vida humana e conversão de energia são sinônimos, e não existe qualquer possibilidade de separar um do outro. Aquilo que eu falei também no primeiro hangout, né? A questão energética, participação especial do Henrique aqui no vídeo de correção. A produção energética tem a ver com a produção de trabalho, né? Na verdade, o que importa é a realização de trabalho, conforme a física nos ensina. Então, o enunciado fala assim, ó: apesar de toda a importância do consumo de energia para a vida moderna, podemos afirmar que sua forma de utilização no mundo contemporâneo continua a ser insustentável. Ou seja, a gente está consumindo de um jeito a energia que vai mantendo o planeta cada vez mais em risco ambiental. E aí ele quer saber por que é insustentável. Na letra A, ele fala de uma coisa importante, que é o consumo desigual entre ricos e pobres. Isso é muito grave, né? Mas ele fala que os pobres utilizam fontes arcaicas. Não.
Os pobres utilizam as mesmas fontes, só que em quantidade menor porque ele não tem dinheiro para o consumo, né? A letra B é aquela absurda de sempre, que trata as alternativas como poluentes. A letra C fala que a hidrelétrica assumiu uma posição de consumo mundial. Isso é uma questão presente só nos países com grandes recursos hídricos como o Brasil, não é em todo lugar do mundo, então não tem destaque. Na letra D, as principais matrizes energéticas do mundo continuam a ser o petróleo e o carvão, que são fontes não renováveis e muito poluentes. Perfeito, né? Então a letra D de dado, onde a gente vê que os dois principais combustíveis eles são fósseis e por isso muito poluentes no lançamento de gases de carbono, seja o CO, seja o CO2 e suas transformações. Valeu, galera. Fechamos assim o módulo 6, a apostila 1. Vamos que vamos. Saúde mental, quarentena, fique em casa, se distraia, relaxe e estude um pouquinho. Um beijo no coração de vocês.